Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sonhar, acordar e fazer. Tempo de planejar e realizar. Tempo de olhar para o céu, para a terra e para as novidades. Tempo de resolver, torcer, crescer. Tempo da chuva, do sol. Tempo de investir na pesquisa, no futuro, no planeta. Tempo de novos tempos. No campo, tudo tem seu tempo. E o Banco do Brasil é o maior parceiro do agro de todos os tempos. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Olá pessoal, olá a todos, clientes, parceiros, todos os intervenientes dessa grande cadeia do agronegócio. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui, uma live técnica da nossa comitiva AgroBB aqui no Mato Grosso do Sul. Estamos na estrada desde o dia 31/8 e hoje, 16/9, falando aqui diretamente da Grande Maracaju, da grande região de Maracaju. Estamos por aqui para fazer o nosso último pouso da comitiva ao longo de toda essa quinzena, trazendo muita informação, muita novidade, muita proximidade aos nossos clientes, parceiros, ao homem do campo. Enfim, foram momentos muito importantes que vamos aí deixar registrados na plataforma Broto. Aproveito para convidar todos os nossos clientes e parceiros a acessarem a plataforma Broto através do QR Code que está aí no cantinho da sua tela para conhecer todas as funcionalidades desse grande marketplace do Banco do Brasil. Lá vocês vão poder conhecer, além dessa live, acompanhar além dessa live, todo o cronograma das 6 lives anteriores que estão lá disponíveis e à disposição de todos vocês para acompanhar essa jornada, que foi uma jornada de muita informação, de muita proximidade. E por falar em informação, hoje temos, nesse último pouso aqui em Maracaju, uma temática bastante importante, que é a temática de tecnologias no campo. Nós vamos falar um pouquinho de tecnologia aplicada ao agronegócio e já queria agradecer a presença e a disponibilidade do nosso parceiro Ricardo Sodré, CEO e fundador da empresa Field Pro, que está aqui para falar um pouquinho sobre essa temática bacana. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Ricardo. Já passo a palavra para você. A palavra está contigo, meu amigo. Muito obrigado. Prazer em estar falando com vocês aí. Obrigado, Marcelo, da apresentação. Obrigado da oportunidade aqui de estar falando da comitiva AgroBB para o Mato Grosso do Sul. Nós vamos passar um pouco aqui sobre tecnologia agrícola, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Eu tenho uma experiência com tecnologia já faz 12, 13 anos, né? Eu criei várias empresas no Brasil, fui convidado pelo governo do Canadá para investir lá e criar empresas no Canadá. Eu criei empresas lá que aliam o hardware e o software, né? Lancei empresas lá nos Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015, levei a empresa para os Estados Unidos, e no final de 2017 eu resolvi voltar para o nosso país, né? Investir aqui no país e criar tecnologia agrícola, né? E vamos falar um pouco do que está acontecendo hoje no mundo, das grandes vertentes de tecnologia, né? E depois vamos entrar em detalhes em algumas mais específicas. Eu queria começar falando um pouco de uma tecnologia que é muito famosa hoje em dia, que é o sensoriamento remoto, né? São as famosas imagens de satélite e de drones, né? Essas imagens mostram o estado da lavoura, né? Em termos de índice vegetativo, né? Clorofila, se você tem falhas no talhão, se você pode detectar doenças, né? E pragas através de uma falha, e elas são muito comuns hoje. Cada vez mais se lançam satélites em órbita, cada vez mais essa tecnologia é acessível, né? E tem muitas startups, né, trabalhando com imagem de satélite e sensoriamento remoto por drones, né? Então, essa é uma tecnologia, se eu pudesse elencar, uma das mais famosas hoje
né? Você pode acessar essas informações normalmente através de aplicativos e também de softwares, né? Passando um pouco por uma tecnologia que está crescendo muito também, principalmente fora do Brasil, porque as áreas são pequenas, que são as fazendas verticais, né? Hoje você tem fazendas verticais em várias capitais do mundo, né? E essas fazendas verticais tem grandes diferenciações entre elas, né? Mas principalmente a intensidade que você produz, né? Tem fazendas verticais que simplesmente elas usam ali a logística para estar dentro da cidade para se beneficiar, né? Então, quer dizer, levar um alimento que normalmente são hortifrutis para o consumidor, e tem fazendas também que buscam essa produção de uma forma mais intensiva, com lâmpadas infravermelha, ultravioleta, que aceleram a produção, né? E fazem com que você tenha um diferencial aí de intensividade na produção. Vamos falar da pecuária, né? Já que estamos falando com os produtores do Mato Grosso do Sul, né? Em pecuária, eu vou começar por uma tecnologia também que é bem tradicional, né? Que é o famoso brinco e colar do gado, né? Essa tecnologia é uma tecnologia que é mais difundida entre a tecnologia de pecuária, né? Você consegue, através desses brincos e colares, é uma tecnologia que chama RF, né? Ela consegue monitorar quanto tempo o gado passa deitado, quanto tempo passa ruminando, em pé, né? E aonde ele se desloca, né? O trajeto dele pela fazenda. Então, é uma tecnologia que também ajuda também a contar o gado, né? Para que ele não tenha, para que protege contra roubo, né? E é uma tecnologia de fácil instalação, né? Vamos dizer que você põe um brinco no gado e você já tem aí uma informação do trajeto dele, se ele está sentado, se ele está em pé, se ele está ruminando, né? Quantos passos ele deu por dia, né? Sofisticando um pouco, hoje você tem uma tecnologia também que detecta a doença através do humo do boi, né? Você tem uma tecnologia de análise termal. Essa tecnologia que era não tão assim difundida, agora com esses termômetros termais da Covid, né, que você vai em qualquer shopping, assim você vê um termômetro termal, e essa tecnologia tende a se difundir muito, né, que ele consegue medir a temperatura do gado, né, e entender se o gado tem alguma doença ou não. Então, essa tecnologia, graças à Covid, né, que difundiu muito essa parte de análise termal das pessoas, deve-se ganhar escala agora nesse momento. Outra tecnologia também para entender se o gado pode ficar doente ou não é você colocar, entender o hálito dele no coxo, né? Quando ele vai tomar água, vai comer, você põe ali uma tecnologia que usa sensores de CO2, né? Para entender um pouco o hálito dele, né? E daí, entendendo o hálito, você sabe se ele pode estar doente ou não. Essa é uma tecnologia menos difundida e talvez ela não escale tanto, já que, como eu citei anteriormente, a Covid proporcionou escalar muito essa parte de temperatura, né? Indo para uma outra parte da pecuária, que seria a parte de porcos, né? Você tem tecnologias que eles medem a parte auditiva, né? Então, você tem vários microfones dentro desses grandes salões, né? E esses microfones entendem se o porco está tossindo ou não. Então, ele vê uma frequência diferente, né? Ele consegue detectar essa frequência, e com essa frequência ele vai entender como é que está o comportamento ali auditivo, né? E isso daí entender se o porco tosse ou não, e que daí quantas tossidas ele daria por dia, e daí você tem toda a parte de análise de dados, né? Depois eu vou entrar num detalhe que coletar o dado é uma coisa, analisar o dado, interpretar o dado é outra. Então, mas por enquanto estamos só falando um pouco de coleta de dados, né? Então, aí você coleta o dado através de microfones para entender quantas vezes o porco está tossindo durante o dia, né? Falando de granjas, né? É uma tecnologia que está se começando a difundir mais
na Europa, onde você também tem muitas granjas, né? E essa tecnologia, ela tem uma análise comportamental do frango, né? Então, ela consegue, é uma câmera que consegue entender a distribuição do frango, né? Dentro da granja e quanto ele está se movendo e da maneira que ele está se movendo. Isso para traduzir uma parte em relação à doença. Então, ele sabe que se ele se move de uma maneira e tem um comportamento diferente, ele vai mostrar que ele pode apresentar uma doença. Além, obviamente, da análise de consumo de água, de consumo da ração, né? Então, tudo isso alinhado começa a detectar essa câmera, ela fica rodando dentro da granja para ver se você tem uma doença. Então, esse é um pouco um resumo dessas tendências de tecnologia. Mas, como eu falei, isso são tecnologias para captar imagens, sons e até sensoriamento remoto. Mas o que é feito com essa tecnologia? Depois que você capta essas imagens, né? Ou esses sons, você começa a entender que você cria padrões, né? Então, quando você cria padrões, você entende que você vai criar um banco de dados, né, desses padrões e entender faixas de padrões que são adequados ou não, ou que apresentam algum sintoma, ou seja, uma doença, ou seja, uma falha no talhão, ou seja, uma perda de produtividade. Então, hoje se fala muito em fazenda digital, né? O que é uma fazenda digital? Uma fazenda digital, ela combina vários processos, né? Imagens de satélite, clima, solo, quando for baseado em agrícolas. Se for baseado em pecuária, ela vai combinar também todos aqueles padrões que foram monitorados através de câmeras, através de microfones, através de imagens, né? E isso daí para reverter no aumento de produtividade, em ganho de eficiência e maior retorno para investimento, né? Mas você não adianta só monitorar se você não interpretar o dado, né? A informação que você está buscando. Então, o que eu falo, a fazenda digital, ela é muito mais do que apenas gerenciar o local, mas ela vai entender a análise de dados para aprimorar, né? Para criar um contexto para aprimorar essa situação e melhorar a tomada de decisão em eventos reais, né? Se eu for simplificar, né, você vai criar um processo, né? Esse processo é dividido em 3 etapas, né? Primeiro, você descobre e monitora, né? Então, quer dizer, você coloca um monitoramento para você descobrir algumas tendências. Daí você leva isso um levantamento de um desempenho real desses processos agrícolas. Isso antes pode ser feito, era feito por um observador ou automatizado, né? Quando você automatiza, você cria um banco de dados. Você coloca essa informação dentro de um banco de dados. E isso faz com que você analise essa informação, que ela está mais padronizada do que apenas feita por um observador humano, né? E daí você começa a comparar os dados. E você começa a criar critérios de comparação, né? Isso vai sinalizando para você tomada de decisão no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, né? Então, quer dizer, o que você vai aprender, por exemplo, numa safra? Você vai entender melhor, você pode entender melhor ali a tendência de pragas ali na sua lavoura, para que você, quando você observa melhor, né? Então, você vai sinalizar uma tendência de pragas para que você tenha uma decisão a curto prazo de fazer uma pulverização ali para um controle de pragas, mas a longo prazo de escolher uma cultivar que vai te dar uma performance melhor para aquela praga e também de monitorar a temperatura e a umidade mais próxima para evitar que essa praga aconteça ou se alastre, né, para o próximo ciclo, né? Então, você faz uma intervenção. Então, isso é um processo que ele vem através da observação, da padronização, do banco de dados, da análise, da tomada de decisão no curto prazo e depois da melhoria para o longo prazo, quer dizer, na safra seguinte, na colheita seguinte, e isso vai ganhando qualidade cada vez mais que você vai utilizando esse sistema para cada ano você melhorar, né?
Qual que é o objetivo disso, né? Você vai ficar mais resiliente, né? Os agricultores ficam mais resilientes, né? Então, eles entendem melhor como eles resolverem um problema, porque você já tem baseado no histórico, você está criando histórico, e se você não está lá, também toda a sua equipe vai poder entender como se resolve o problema, porque você está criando um banco de dados, né? Você também reage mais rápido às mudanças climáticas, porque você está entendendo ali tudo que está acontecendo na sua área, né? Você começa a capturar as medidas que são mais relevantes para que você não perca a produtividade, para que você corra menos o risco, né? Você, como eu falei, você usa esses dados captados para ter um melhor planejamento, né? Seja ele para uma safra seguinte, seja ele para um plantio, seja ele para a parte de pecuária, né? Você gerencia melhor esse crescimento dessa produção, né? E as variáveis que você está enfrentando ali. Toda essa tecnologia tem que trazer uma otimização de insumos, né? Porque você vai usar a tecnologia para você ganhar em produtividade, né? Ter mais eficiência no processo produtivo, né? Então, você tem que olhar aonde você tem gargalo aí de insumo, né? Para que você otimize esse uso de insumo, né? Você vai, como eu falei, você vai revisar esses resultados, melhorar para o próximo ciclo, né? E vai melhorando toda a cadeia, porque quando você está criando aí um histórico aí do seu manejo, da sua área, até do seu clima, você está melhorando para todo mundo, né? Então, toda a cadeia produtiva vai ganhar valor, né? Agora eu queria entrar em outra área, né? Passando isso, depois, obviamente, eu fico aqui disponível para as perguntas. Eu queria entrar numa outra área, que é uma das principais áreas, que tudo isso se fala em tecnologia, mas se a gente não olhar para essa área, a gente não vai conseguir resolver nenhum dos outros problemas, que é a mudança climática, né? A mudança climática é a ameaça mais urgente que nós temos, né? Depois da Covid, né? A gente vai falar muito de mudança climática. E como é que a gente vai usar a tecnologia, né, para nos proteger dessa mudança, para mitigar os riscos e para entender melhor como é que a gente vai construir um mundo em cima dessa mudança que está vindo. Então, uma das ferramentas mais tecnológicas que a gente pode falar de mudança climática é a inteligência artificial, né? Falando em pastagens, né, voltando a falar um pouco de pastagens, né? Se você tem uma incidência de chuva forte e inundação, né, você vai então começar a causar mais contaminação nas pastagens, né? Você vai ter campos com micróbios mais etéricos, né, como a salmonela. Então, você vai criar chuva que promove enxame de gafanhoto. Se for do lado da seca e severidade, você vai causar estresse nas plantas, né, prejudicando ali o pasto e obviamente, tem mais infestação, defesas contra pragas e doenças, né? E também a seca pode inibir o crescimento de alguns patógenos, né? Esses novos estudos sugerem que esses efeitos das mudanças climáticas também vai ter uma redução na qualidade das pastagens, porque vai tornar menos proteica e menos fibrosa, então a digestão vai ser mais demorada. E como consequência disso, o gado vai precisar consumir mais alimento para alcançar o peso para o abate, e isso passará a produzir mais metano, o que é um potente gás, o gás a efeito estufa. Então, isso fica um ciclo virtuoso, né? Um ciclo vicioso, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Para se preparar e responder essas interrupções causadas pelo clima, né? Então, hoje, você tem que buscar informações mais precisas e assertivas, né? De previsões de tempo, de variabilidade climática nas regiões. Só isso você vai conseguir ajudar os produtores, né? Porque você tem que entender melhor o clima, né? Você tem que, quando eu falo entender o clima, você tem que olhar novos padrões, criar novos padrões com o que eu citei, essa tecnologia a inteligência artificial. Porque os padrões do passado, hoje, eles não conseguem resolver esses novos riscos, né, que estão vindo através da mudança climática, né? Então, você tem que entender como é que você vai criar banco de dados, ter um aprendizado de máquina, né,
para fazer uma previsão mais assertiva. Então, esses padrões do passado, né, esse jeito de monitorar o clima e dar previsão climática do passado, infelizmente, ele não funciona mais. Você tem que trazer novas tecnologias para que isso seja mais assertivo, né? Dando um exemplo aqui bem simples, né, do nosso monitoramento climático, né, você tem, se você for comparar com os Estados Unidos, que é nosso competidor, né, lá você tem um parque de mais de 180 mil estações meteorológicas, né? No Brasil, você não tem um pouco mais de 1.000 públicas, e você deve ter 3.000, 2.000, que elas são privadas, né? Então, para isso, né, você tem muito menos dado e você tem muito menos granularidade no dado. Quando você fala isso, o que quer dizer isso? Você tem muito menos histórico climático de certas regiões, né? Você tem pouco histórico climático no campo. Então, é impossível você fazer uma previsão climática assertiva sem histórico climático. E daí você não consegue ter uma previsão, né? E você não consegue mitigar o risco, né? Além do que, você tem estações meteorológicas que estão ultrapassadas, que elas geram manutenção. Muitas vezes elas não têm essa manutenção desejada. Então, tudo isso faz com que a nossa previsão climática, ou seja, a previsão do tempo, erre, né? Então, ela errando, você tem exemplos de taxa de replantio, de você não se preparar para uma seca ou uma parte chuvosa dentro do seu ciclo produtivo, né? Então, você começa a criar essas discrepâncias, né? Isso me motivou a voltar para o Brasil e criar uma solução, né? Quando eu fiquei 10 anos na América do Norte, eu vi que a previsão climática lá é muito assertiva, né? Infelizmente, do Brasil não era. E daí eu achei que isso era uma oportunidade de criar um produto que ele monitorasse o campo, né, de uma forma contínua, de uma forma assertiva, e que ele proporcionasse uma previsão climática muito assertiva em 15 dias e bem assertiva em 1 mês a 2 meses, em relação à temperatura e chuva, né? Então, o produto que eu criei e a solução que eu criei, ela tem o objetivo de usar a inteligência artificial, usar a parte de entendimento de máquina para criar novos padrões, nova modelagem de análise climática para melhorar muito a previsão. Para isso, a gente criou um dispositivo. Esse dispositivo é em reinvenção, vamos dizer assim, da estação meteorológica, mas ele é fácil de instalar, ele é bem mais... ele se controla ele à distância. Nós criamos um pluviômetro que não entope, porque mede a chuva pelo impacto do pingo, e você monitora todas as propriedades do clima e do solo também. Então, ele tem sensores de solo a menos 10 para medir a temperatura, a menos 20, menos 40, e você consegue entender tudo que está acontecendo ali na sua região, né? Com isso, você vai ter, como eu falei, uma previsão climática mais assertiva, você vai entender melhor os níveis de nutrientes do solo, você vai ter alertas climáticos muito mais assertivos quando você tiver um evento extremo, você vai entender a incidência de pragas e doenças na lavoura de uma maneira como nunca foi feito, você vai melhorar todo o manejo, melhor hora para semear, para pulverizar, para colher, você vai também... O produto, ele alia a imagens de satélite para você melhorar o entendimento da sua produtividade, projetar o risco agrícola, e você vai ter todo um resumo no final da safra ali de quanto você investiu em semente, em fertilizante, defensivo, quanto foram suas operações, e o produto vai mostrar como é que você vai ter um ganho competitivo aí, como é que você vai melhorar para a safra seguinte, porque você vai ter um histórico climático da sua área, então você vai melhorar a sua previsão cada vez mais com o uso do produto. Eu agradeço muito a oportunidade, está aqui meu contato, eu fico aberto aqui às perguntas e é um prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado, Ricardo, parabéns pela apresentação, ótimas notícias, né? Desenvolvimento de tecnologia, ciência, né? Integração com a agricultura, com a pecuária.
Estamos aqui, Ricardo, direto de Maracaju, estamos na Fundação MS. Fundação MS que traz, né, tecnologia, ciência para o campo também. Estamos em comitiva Agro Banco do Brasil, todo o Mato Grosso do Sul nessa jornada aí pelo estado inteiro. E eu sou Eduardo Campos, gerente de agronegócio na Superintendência do Mato Grosso do Sul, e vamos aproveitar essas oportunidades aqui, de tudo que você trouxe, para falarmos de negócios também aqui com os nossos clientes, com os nossos produtores, pecuaristas, produtoras. Bem-vindos, né, ao Comitiva AgroBB. Nós estamos fazendo a nossa chegada em Maracaju, né? Então, rodamos todo o estado e hoje, né, encerramos uma etapa do Comitiva aqui em Maracaju para partirmos para as outras. Vamos aproveitar essa oportunidade para tratar do Plano Safra 21-22. Dentro das operações de custeio, né, podemos trazer aqui para vocês as 3 principais linhas, que são as linhas de Pronaf, custeio, né, com taxas de 3,5% e 4,5% ao ano, as linhas de Pronamp custeio, seja agrícola, seja pecuário, com taxas de 5,5% ao ano, as linhas, né, para os demais produtores, que são os grandes produtores, com taxas de 7,5% ao ano. Além disso, né, dentro do custeio, né, e depois, quando da colheita do produto, nós temos as operações de comercialização e estocagem, com taxas a partir de 6,20% ao ano. E aproveitando, né, este momento que estamos ao vivo de Maracaju, estamos aqui apresentando para todos os nossos clientes produtores, né, as linhas de investimentos em máquinas e equipamentos. E aqui estamos falando do Moder Frota, com taxas a partir de 8,5% ao ano, financia equipamentos novos e usados, prazos de até 7 anos para os equipamentos novos e 4 anos para equipamentos usados, financia até 85% do valor do bem. E também temos Investe Agro, uma linha própria do banco, com taxas a partir de 9% ao ano, prazo de até 7 anos e financia até 100% do valor do bem. E aqui no Investe Agro, né, é que nós só financiamos para os equipamentos que são novos. Aproveitando aqui também para trazer para todos os nossos produtores, né, que estão nos assistindo ao vivo aqui, as estratégias de comercialização para a produção de grãos, as estratégias para a compra de animais por CPR para os nossos pecuaristas. Então, quando a gente fala de comercialização e estocagem, né, nós estamos fazendo aquela operação em que já tem o produto colhido, seja soja, milho, né, e outros produtos agrícolas. As taxas, né, a partir de 6,20 ao ano, financia até 100% do preço do produto, prazo de até 360 dias, tranquilidade para o produtor, diversidade de armazéns cadastrados e, inclusive, financiamos silo bag e também, claro, né, silo próprio lá do produtor. A CPR, Cédula de Produto Rural. As taxas, né, a partir de 8,95 ao ano, prazo de até 720 dias para pagamento, não possui teto, não necessita apresentar projeto e a contratação é simplificada. Atenção, amigo produtor, amiga produtora que está nos assistindo. Procure a sua agência, procure o seu gerente de relacionamento para entender as estratégias de comercialização que o Banco do Brasil oferece para todos vocês. Falando um pouquinho sobre os derivativos, né? Então, estivemos em Naviraí, na segunda-feira, dia 13, né? E lá tivemos os nossos colegas da Diretoria de Finanças falando sobre os derivativos no Banco do Brasil. E aqui nós queremos trazer para vocês as opções AgroBB. Então, aqui estamos falando de um mercado que é líquido, um mercado que oferece diversas oportunidades de mitigação de riscos para os nossos produtores. Quando a gente fala de opção, nós temos 2 tipos de opções, né? A proteção para alta, que é a call, que eu vou explicar aqui detalhadamente para vocês, e a proteção para baixa, que é a put, tá? Vamos falar aqui da proteção para alta, que é a call. Não possui ajustes diários ou ao final, a opção é ou não exercida. Ela, no vencimento dela, ela será ou não exercida. Quando ela não é exercida, nós dizemos que a opção virou pó, né? Os custos são quando da contratação da operação. Então, o produtor paga um prêmio, né? Que nós aqui colocamos como custo para ter direito a exercer ou não a opção.
O mercado é líquido e fácil acompanhamento por parte do produtor, por parte da agência, né? E aí, qual que é a diferença da call, né? Por que que nós estamos falando de call nesse momento, né? Por conta das instabilidades nos preços das commodities. A call protege, né, o produtor quando o mercado está com tendência de alta. Então, vamos exemplificar aqui para vocês por que que nós temos que fazer uma call. No dia 23 de fevereiro de 2021, né, o seu João, produtor fictício, esteve na nossa agência aqui em Maracaju. Ele queria fazer, né, esteve na agência e procurou sobre as opções, sobre os derivativos do Banco do Brasil. Então, a agência fez a consulta e ofertou para o seu João, né, no dia 23 de fevereiro, uma call de milho com vencimento final para hoje, 16 de setembro de 2021, pagando, né, um strike de R$80. Então, o seu João fez uma proteção para alta, uma call, né, pagando, né, um strike lá buscado dessa call de R$80. E só para vocês terem uma ideia, né, o fechamento do milho no dia 10/9 estava 93,53. Isso significa o quê, né? Que o seu João vai ter a opção exercida agora, no dia 16, porque ele está se protegendo da alta. Então, ele apostou, né, que o mercado teria uma alta de milho. E o mercado teve essa alta de milho, né? O mercado está com tendência de alta. Então, o seu João vai receber a diferença entre o que ele contratou, né? Ele contratou uma call a R$80 para a diferença efetiva no dia do fechamento da opção, no dia 16, né? Então, apura-se a diferença e faça o pagamento da diferença. Se fosse o inverso, né? Se o preço do milho em bolsa, hoje, dia 16 de setembro, estivesse abaixo de R$80, o seu João não teria direito a exercer a opção, né? Porque ele fez uma proteção para alta. E a proteção para baixa, put, é o oposto. Então, né, protege o produtor quando o mercado está com tendência de baixa. Tem as mesmas características da call. Não possui ajustes diários. A opção é ou não exercida, né? Os custos quando da contratação da operação. E lembrando aqui para todos os produtores, né, pecuaristas, todos que estão nos assistindo. Aqui nós estamos falando sobre financeiro, somente financeiro. Aqui o produtor não precisa ter estocado ou em estoque, né, ou necessariamente produzir aquela quantidade de contratos, né? Nós estamos falando em sacas, né, sacas de milho, saca de soja, arroba de boi, para fazer a opção ou não, tá? Então aqui são somente operações financeiras. Aqui não existe entrega física, tá? Nesse ambiente. É um ambiente somente de bolsa de valores. E ressalto aqui mais uma vez, né? Procure o seu gerente, procure a sua agência. Lá você conseguirá ter essa assessoria em relação aos derivativos. Aproveitando esse momento que estamos falando de derivativos, vamos entrar no assunto de digitização. Então, o banco está num processo muito forte de digitização. Nós estamos falando aqui do nosso aplicativo, o app do Banco do Brasil. Conheça o aplicativo do Banco do Brasil. Lá dentro tem CPR digital, custeio digital, investimento digital. Inclusive, também fazer a consulta, né, das cotações das opções agro, também dentro do aplicativo do banco. E quero aqui agradecer, né, e cumprimentar todos os nossos parceiros do Banco do Brasil. Aqui estamos falando das revendas de máquinas, revendas de insumo, parcerias com as assistências técnicas, né, parceria com as vendas de energia fotovoltaica espalhadas pelo país, né. Para esses parceiros, o banco disponibilizou um canal chamado Esteira Agro. Então, né, o nosso parceiro lá acolhe uma proposta de financiamento, encaminha para análise e aí o cliente vai na agência somente para assinar a cédula. Então, acolhimento, análise e agilidade nas operações de crédito. O cliente só vai na agência assinar a cédula e liberar o financiamento, né? Então, convido a todos os nossos parceiros, conheçam a Esteira Agro, façam parte desse nosso time, que é um time que tem agilizado muito as operações aí dos nossos clientes. Falando também sobre outros mitigadores, né? Aqui nós tivemos lá em Dourados, na Expo Agro, ao vivo de Dourados,
o nosso colega da BB Seguros falando sobre os mitigadores de riscos climáticos. E aqui estamos falando do seguro agrícola faturamento e do seguro pecuário faturamento, né? Conheçam os nossos mitigadores de riscos climáticos, são muito importantes para a atividade, são importantes para a proteção de toda a rede, de toda a cadeia do agronegócio. E, como eu já disse também, conheçam as opções agro Banco do Brasil. Elas são fundamentais para toda a cadeia também, importantíssimo conhecer os derivativos do Banco do Brasil. E aqui, fazendo uma retrospectiva, né, quero falar sobre a comitiva Agrobanco do Brasil e nossos pousos. Então, estivemos lá em Chapadão, falando sobre armazenagem, estivemos em Três Lagoas, com o doutor da Embrapa, trazendo o tema integração lavoura, pecuária, floresta. Lá em Corumbá também, pesquisadora, doutora da Embrapa, sobre recuperação de pastagens. Lá em Naviraí, segunda-feira, falamos sobre derivativos agro, com a nossa diretoria de finanças. Falamos lá em Dourados, com o BB Seguros, sobre a importância dos mitigadores e de riscos climáticos. Estivemos em Nova Andradina, falando sobre tendências e perspectivas da pecuária no Mato Grosso do Sul. E hoje, né, nosso colega aqui, Ricardo Sodré, dando uma aula de tecnologias na agropecuária, trazendo muitas novidades aqui para vocês. Conheçam esse mundo, né, da tecnologia, da ciência, que está alavancando a produtividade da agropecuária pelo país afora. E aqui convido a todos vocês que estão nos assistindo, né, colegas do Banco do Brasil, produtores, produtoras, pecuaristas, revendas, né, enfim, todos os nossos parceiros. Conheçam o Broto, broto.com.br. É uma plataforma de marketplace com ofertas exclusivas, trazendo inovação no campo, sustentabilidade. Lá tem podcast, né? Informações de cenários macroeconômicos, soluções e produtos, lives e eventos. Dentro do Broto, né, em conexão, né, com o YouTube, nós temos diversas lives técnicas, né? Quem quiser acessar para ter mais conhecimento, né? Uma diversidade de conhecimento ali dentro do Broto. Conheça o Broto, broto.com.br, seu jeito digital de fazer agro. E aí, né? Aqui eu quero fazer um encerramento e agradecimento a todos que estiveram conosco nessa grande comitiva, tá? Estamos há mais de 15 dias em comitiva por todo o Mato Grosso do Sul, rodando todo o estado, levando proximidade, levando informação, levando conhecimento, estando junto com as nossas agências, junto com os nossos clientes, entendendo as necessidades dos nossos clientes, fazendo visitas com os nossos clientes, conhecendo a fundo o campo do Mato Grosso do Sul. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.